Vamos ler então essa história. Eu tenho que ler, gente. Eu sei que todo mundo conhece, mas a gente tem que ler. É a história mais conhecida da Bíblia. Lucas 15, verso de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado nos pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvindo a música e a dança, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Hoje eu quero falar sobre vencendo a religiosidade, porque eu quero falar primeiro sobre o irmão mais velho. Essa história é uma história muito interessante, porque na verdade ela fala de 2 extremos. A maioria das pessoas hoje, elas vivem em extremos. Elas não conseguem viver no meio. Viver no meio é viver uma vida equilibrada. Ou elas estão em um extremo, chamado libertinagem, que é a história do primeiro menino, que queria pegar a mulher, beber pinga e sair debaixo da asa do pai. Ou você está no outro extremo, que é um filho religioso. Um filho que obedecia, fazia tudo, mas tem um mais aí. Esse menino não fazia de coração, ele era um robô. Ele estava ali fazendo com um interesse. E a preocupação dele jamais foi o pai. A preocupação dele era o dele. Se de um lado a gente tem um doidinho, do outro lado a gente tem um falso correto. Uma pessoa falsamente certa. E é engraçado que Jesus enfrentou todo tipo de demônio nessa terra. Jesus expulsou demônio de doença, Jesus expulsou até o espírito de morte. Jesus expulsou porque ele ressuscitou os mortos. Mas teve um espírito que, quando Jesus encarou esse espírito foi lá e matou Jesus, que é o espírito da religiosidade. Não tem ninguém na Bíblia melhor para a gente falar de religiosidade do que os fariseus. Quem eram os fariseus? Dentro do judaísmo, eles eram a seita mais radical. Eles eram os radicais dos ultra-radicais. E eles tinham milhares de regrinhas. Até hoje eles têm. Até hoje, o judeu, o ultra-ortodoxo, ele tem muita regra para viver. E os fariseus, então, eram essas pessoas que Jesus acusou de serem falsos religiosos. Por exemplo, eles oravam na praça para serem vistos pelos homens. Pai, Tilô, era um teatro. Era Circo de Soleil, não era uma oração, né? Quando eles jejuavam,
fazia calinha de tiste, descabelava o cabelo, ia andando assim pela rua. As pessoas falavam: o que foi? É que eu estou jejuando ao Senhor. Sabe, uma performance global. Era uma coisa assim, chocante. E na hora de dar uma oferta, um dízimo? Aí era melhor. Eles literalmente tocavam trombetas antes de dar alguma coisa, e sempre fazia questão de dar em público, porque eles não estavam focados em ajudar quem estava sendo ajudado, mas em mostrar que estavam ajudando. Jesus bateu de frente com esse sistema religioso. E interessante que entre as prostitutas e os ladrões e os religiosos, quem mais aceitou Jesus foi os cheiradores de cocaína, os lambedores de pedra, as prostitutas, e os religiosos não. Jesus conseguiu sentar com esse povo doidinho aqui, conseguiu tocá-los, mas não conseguiu tocar nos religiosos. Vencer a religiosidade é uma das coisas mais importantes na minha vida e na sua. Por quê? Porque se eu falar assim: Jesus não quer que você pratique pecados sexuais, você identifica logo o que é pecado sexual: adultério, pornografia, transar com namorado. Você sabe, eu não tenho que especificar. Ninguém fica assim: será que eu estou cometendo pecado sexual? Não, todo mundo já sabe. Se eu virar para você e falar assim: pare de roubar, ninguém fala assim: como é que rouba? É quando a gente subtrai do não há dúvida sobre um mau relacionamento com o dinheiro. Isso não tem. Agora, o ídolo da religiosidade é perigosíssimo, porque ele se disfarça de piedade. Por que ele é perigoso? Se disfarça de... Fala comigo, a religiosidade se disfarça de piedade. O que é piedade, gente? É uma vida com Deus. Mas eu vou te explicar o que é religiosidade agora. Imagina a moldura de um quadro ficar mais importante do que a gravura. Imagina a torneira que sai uma água ficar mais importante do que a água. Imagina esse templo aqui ficar mais importante do que nós que estamos aqui dentro. Isso é religiosidade. É pegar o ritual e transformar ele numa coisa mais importante do que o Deus para quem o ritual foi feito. Nós não podemos ser o filho pródigo? Não. Esse filho pródigo, gente, não queria o pai. E ele estava assim: esse pai meu não morre logo. Morre! Já que o senhor não morre, me dá minha parte do dinheiro. Se tinha 2 filhos, era fácil fazer o cálculo, sim ou não? 2 filhos. Então, metade, toma. Ele conseguiu gastar tudo com as mulheres. Imagina o que esse cara não fez, gente. Imagina quantas festas de funk descendo até o chão esse menino não arrumou. Imagina. O bicho gastou e cheirou muito. Enquanto isso, na sala de justiça estava o irmão perfeito, o irmão correto, o irmão que levantava às 5:30 da manhã, o irmão que tirava leite da vaca, o irmão que chegava e falava: sim, pai, o que o senhor quer? Esse é demais, vamos aplaudir, ele é... Nossa, mas ele era um cara que vivia de performance. Ele era um cara que ele vivia, eu até escrevi aqui, religiosidade é o quê? Religiosidade é quando é viver uma vida de performance sem vida, rituais sem coração e regrinhas sem o fogo. É isso que é uma vida de religiosidade. A regrinha é o mais importante, a performance é o mais importante, e não Deus. Deus não tem importância, é sobre você. É sobre você. Enquanto esse menino lá estava se arrependendo, porque um dia, gente, esse menino foi tão fundo no poço que ele começou a comer comida de bicho. Aí ele falou assim: eu acho que vou voltar para a casa do meu pai. E essa mentalidade de funcionário, essa mentalidade de religioso é tão forte que o filho pródigo pensou em voltar para a casa do pai para ser igual o outro irmão. O que ele falou com o pai? Voltarei e direi para o meu pai: pai, cheguei, seu filho amado. É isso? O que ele falou? Trata-me como um dos teus funcionários. Ele entrou no modo religioso, porque o outro irmão já estava.
Gente, esse pai é muito triste, a história desse pai, porque ele só queria uma coisa: ter 2 filhos. Um não queria ele porque achava ele um porre, um pai chato, some, me dá o dinheiro que eu quero sumir daqui. E o outro aturava ele por causa de quê? Do que vinha depois? Gente, você sabe por que esse menino trabalhou igual um leão depois que o outro irmão foi lá para as quengas lá? Porque tudo que ficou era dele agora. Quem entendeu o que eu falei? Se o outro levou a metade, ficou com a metade do menino. Eu estou cuidando do que é meu. Cada vaca dessa é minha, cada funcionário é meu. Eu já estou preparando para assumir. Eu vou dar um golpe de estado aqui. E ele só dando comida gordurosa para ver se o pai já tinha um problema de coração e vazava. Hã? Agora você está começando a pensar com a cabeça dele. Então o menino deu sangue, deu raça, mas ele era tão ou mais desviado que o outro, porque um se desviou para a extrema direita e o outro para a extrema esquerda. Nenhum dos dois conseguiu ser o que o pai queria, o meio. O que era o meio? Ser filho. O que é ser um filho? Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que meu pai não é perfeito, mas eu o amo demais, e ele me ama demais, e eu não tenho que conquistar meu pai. Eu já nasci filho dele. E se ele é meu pai e eu sou filho dele, está tudo resolvido. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que curtir o meu pai. Deus nessa noite quer que você aprenda a curti-lo. Curtir o pai. Curtir Deus é muito bom. Mas nenhum desses dois aqui aprendeu a curtir. Então eu quero que você veja comigo o que esse menino, esse segundo abobado, fez a partir do verso de número 25. A partir do verso 25, olha: enquanto isso, o filho mais velho estava fala comigo, no campo. Campo de quem, gente? Fala comigo assim, dele. Deixa eu explicar para você uma coisa sobre uma pessoa religiosa. Tudo diz respeito a ele. Ele não consegue pensar fora dele. Ele está no ministério para fazer crescer o ministério dele. Ele quer projetar o nome dele. Ele quer colocar a glória dele. Ele quer os holofotes para ele. Ele estava no campo trabalhando. O campo ainda era do pai, mas ele já via como sendo dele. Você consegue hoje ser uma pessoa que se enxerga num desses 2 meninos? Eu confesso para vocês uma coisa: eu quase nunca na vida fui esse menino, o encapetado primeiro. Eu já lutei muito com esse outro problema. Por quê? Porque eu nasci numa família cristã. Então eu não vi droga, não vi bebida, não vi nada, eu vi Deus. Minha mãe me deu 300 Bíblias quando eu era criança. Meu pai me levou para a igreja, tudo igreja, Deus. Então qual o risco que eu corria? E que eu, não vou dizer que não caí nele ainda não, mas já caí algumas vezes, era de preocupar com a minha performance, com o meu campo, o meu nome. Você está no campo fazendo o quê? Por causa de quem? Lucinho, você está dizendo que a gente não pode batalhar para melhorar? Pode. Só que tudo tem que ser feito para a glória do Pai. Tudo tem que ser feito para o Pai, para alegrar o coração. O que o pastor Márcio ensina a gente aqui, gente? Há quase 50 anos nessa igreja. Nós nascemos para trazer alegria para o Pai, para fazer o Pai sorrir. Só. A gente levanta de manhã para dar um sorriso para Deus. Para Deus olhar e falar, no meio desse monte de gente sem noção, olha lá, ó, que a menina ali é topzera. Olha ali. Olha o que ele está fazendo. Ele está lavando vasilha sem a mãe pedir. Tira uma foto, anjo, por gentileza. Até porque estão falando que é mentira, mas eu estou acreditando. Olha lá. Olha ali, o outro saiu do Free Fire. Eu não estou acreditando. Filma! É possível fazer tudo para a glória de Deus. Um dia eu encontrei o Kaká, jogador da seleção, que foi bola de ouro. Eu falei com o Kaká, eu sempre gostei muito de você. As mulheres gostam de você porque você é gato. Lindo, delicioso. Mas eu sempre gostei de você porque você sempre apontou Jesus nas coisas. Sempre. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se você lembrar da glória de Deus, você nunca vai ser um religioso.
porque a religião tem a ver com a performance do adorador, mas a adoração, a glória de Deus tem a ver com Deus a quem adoramos. O foco tem que ser Ele.